queridos irmãos, minhas irmãs, é um prazer participarmos do nosso estudo, né? E o calendário marca para nós, dia 29/12, um estudo com o tema Perdão e Reconciliação. É um tema muito profundo que demanda muita reflexão, né? Porque perdoar, né, parecem ser coisas difíceis de conciliar, né? Perdoar e reconciliar, mas não é difícil, desde que haja boa vontade, haja amor no coração, respeito pelo semelhante e por nós mesmos, na busca do entendimento, na busca de um viver melhor, né? Com mais harmonia, mais paz, entendimento. Então, essa proposta de Jesus é perfeitamente viável para o nosso bem, para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, fico feliz de ter esse tema para reflexão, e ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque para perdoar, nós temos que ter um coração bondoso e misericordioso. Senão, nós não conseguimos realizar essa bela ação no sentido do bem, do nosso bem-estar e do bem-estar do nosso semelhante. Porque a misericórdia, como nos diz o Evangelho, é um complemento da doçura, pois só aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, é uma necessidade de termos um coração bondoso, né? Manso, pacífico, para que a gente consiga ter essa ação meritória do perdão. Jesus disse que devêssemos perdoar sempre. Então, que tenhamos o coração apacentado sempre, para que possamos realizar essa ação. E para perdoarmos, nós precisamos ter em mente que Deus nos perdoa a todo instante, a todo momento. Nós erramos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, aprendizes na senda evolutiva, né, rumo ao infinito. Então nós estamos constantemente aprendendo, acertando, errando, mas devemos com isso buscar sempre o melhor, sempre acertar, aprender com os erros, para cada vez errarmos menos e cada vez ficarmos mais próximos do Pai. Então, nós temos que ter essa consciência. Se queremos, se desejamos, se buscamos o perdão do Pai, que é concedido a todo instante, devemos também perdoar. Porque como nós vamos desejar uma coisa, querer uma coisa, se não fazemos aquilo? Queremos o perdão, mas não damos o perdão a quem precisa. Aí seria um contrassenso, teríamos aí uma ação contrária à lei de Deus, que desejamos o seu perdão, mas não perdoamos. Então, não merecemos o perdão, porque devemos fazer ao próximo aquilo que nós queremos para nós. É da lei. Então, nós temos que ter essa consciência. E aqui diz, dentro do capítulo 10, no item 2, que está no Evangelho de Mateus
capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz: se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Então, precisamos fazer o que nós queremos que nos seja feito. Se queremos o perdão, perdoemos. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então está dentro do que nós comentamos, né? De se queremos algo, devemos primeiro fazer. Não podemos exigir do nosso irmão aquilo que nós ainda não fazemos. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Quando por uma razão um irmão é deselegante, é deseducado com a gente, é arrogante, ignorante, e nós ficamos zangados, aborrecidos, porque fomos tratados assim. Mas será que nós não fazemos o mesmo? Talvez com ele não, mas com outros irmãos? E seja na via pública, no trabalho, né? Principalmente no lar, dentro de casa com os nossos familiares. Será que estamos sendo caridosos, atenciosos, pacíficos, né, com todos eles, agindo com doçura, com entendimento, com paciência, né, perdoando os seus deslizes? É uma situação para se refletir. Então, muitas das vezes, nós não temos essa atitude do entendimento, do perdão, e reclamamos quando somos, de alguma forma, agredidos por um irmão em determinada situação, em determinado momento, em determinado lugar. Nós ficamos aborrecidos, zangados, mas é dessa forma. Se não fazemos, se não praticamos, não temos o direito de querer o tratamento, um tratamento diferente. É da lei, né? Da lei de ação e reação. O que nós fazemos, recebemos de volta. Se somos bondosos, educados, receberemos educação, bondade. Mas se somos ignorantes, nervosos com as pessoas, no trato com os semelhantes, nós receberemos o mesmo tratamento. Então nós temos que ter essa consciência. Bem-aventurados os misericordiosos, nos ensinou o Mestre no Sermão do Monte. Porque quando nós temos um sentimento contrário, nós atraímos aquele comportamento do nosso semelhante. E uma coisa muito importante, muito interessante para a reflexão, é que, a meu ver, é que nós ficamos preocupados com o perdão, o perdoar o próximo, aquele que nos tem ofendido. Está na oração dominical, né? Perdoai perdoar o nosso ofensor, como nos tem ofendido. E nós, muitas vezes, precisamos refletir a necessidade do auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar também, né? Sermos generosos, bondosos conosco, vigiando as nossas ações, pensamentos, palavras e atos, né? Para que a gente se perdoe.
Perdoar o próximo é difícil. E perdoar a nós mesmos também não é fácil. Mas nós temos que ter essa consciência da necessidade do auto-perdão também. Porque nós nos ferimos, né, muitas vezes. E precisamos ter essa consciência do auto-perdão para que a gente possa se sentir melhor, sentir livre. Porque o perdão, ele nos liberta, né? Porque daí a importância do perdão, né? Porque o que o ofensor vai fazer, aí se vai aceitar ou não é problema dele com a lei. Mas quando nós perdoamos de coração, nós nos libertamos dessa amarra com o nosso próximo. Nós ficamos livres dele, no sentido de que nós não vamos precisar mais nos encontrar para resolver essa questão. Essa questão nós nos libertamos dela. Então, perdoemos a ofensa. Não com a preocupação de que temos que esquecer, porque muitas vezes não conseguimos. E é natural, né? Nós ainda não, a não ser que estejamos com o mal de Alzheimer. Mas com a saúde normal não há como esquecer. Esse esquecimento deve ser entendido como que a gente trabalhar dentro de nós para que essa falta, essa ofensa, não nos prejudique mais, não nos cause peso, tristeza, que a gente passe a lembrar do que ocorreu, mas com o coração brando, suave, entendendo que ali é natural em razão da nossa faixa evolutiva, né, do nosso momento ainda, na nossa jornada evolutiva, dado ainda os poucos conhecimentos que nós temos de errar, mas ter a grandeza de pedir perdão, de perdoar. E uma outra situação muito agradável a Deus, que é a reconciliação, né? Como está aqui no item 5 do mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: reconcilie-se com seus adversários. Item 5. Reconciliem-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, além da necessidade do perdão, nós devemos buscar a reconciliação com os nossos irmãos. Como diz o item 6, na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Então, meus irmãos, por isso Jesus nos alerta para nos reconciliarmos o quanto antes, porque fica muito mais difícil depois que o espírito desencarna, para a gente conseguir esse contato, porque aí nós não vamos ter mais aquela possibilidade de contato físico, né? De conversar, de ponderar, de tentar um entendimento e, por consequência, a reconciliação. Ele estará no plano espiritual. E dependendo do seu desenvolvimento, pode ser ainda muito fraco, muito pequeno o seu desenvolvimento moral, ele vai para o plano espiritual com ódio, né, de quem o ofendeu. E aí são causas, acontece muito, como diz aqui, causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão.
Então, é mais um alerta para que a gente procure a reconciliação. Logo que possível, que se fizermos a nossa autoanálise e entendermos que ofendemos o nosso irmão, busquemos logo que possível a reconciliação. Deixemos o nosso orgulho de lado, que muitas vezes não buscamos uma reconciliação, porque deixamos o nosso orgulho falar mais alto. Mas ele nos trará grandes dificuldades, grandes problemas no futuro. Portanto, o quanto antes, deixemos de lado o nosso orgulho, usemos da nossa humildade, né, da nossa mansuetude, do nosso coração bondoso, sejamos misericordiosos e busquemos o nosso irmão para nos entendermos. Porque Jesus disse, não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isto quer dizer, meus irmãos, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que essa justiça age sobre nós de forma isenta e correta. No item 7, fala que esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar, lembre-se de que o seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixe a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão, e só depois voltem para fazer a oferenda. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus nos ensinou, disse, reconciliem-se primeiro com seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Então precisamos sacrificar o nosso orgulho para que a gente possa então buscar nosso irmão para perdoá-lo e tentar uma reconciliação. Como diz Jesus, se conseguirmos, teremos ganho mais um irmão. Então ficam aqui essas breves reflexões, meus irmãos, para o nosso estudo desta noite. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.